Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago Araújo, sou professor de Química do Instituto Federal Fluminense e vou realizar uma palestra sobre a cromatografia de íons dentro do curso Nascentes. Vamos lá? Bom, como mencionado, eu vou fazer uma apresentação sobre a técnica de cromatografia de íons, né? Uma técnica que pode ser utilizada, para analisar alguns parâmetros de qualidade de água. Porém, antes eu vou falar um pouco da minha formação e também da minha atuação profissional. Eu sou licenciado em Química pela UENF, fiz mestrado e doutorado em Ciências Naturais também pela UENF, sou professor de Química no Instituto Federal Fluminense desde 2005. Atualmente, eu atuo na licenciatura em Química do Campus Centro, no mestrado profissional em Engenharia Ambiental e no doutorado profissional em Modelagem e Tecnologia para Meio Ambiente aplicadas a recursos hídricos. A parte de pesquisa eu desenvolvo no Polo de Inovação Campus dos Goytacazes, o PICG, e que aparece aqui nessa imagem, e de maneira mais específica, num laboratório que fica nesse prédio aqui, o Laboratório de Análise e Monitoramento das Águas, o LabFoz, que eu apresento o salão principal do laboratório nessa figura, que já até aparece aqui o equipamento do qual eu vou discutir nessa apresentação. Está aqui o cromatógrafo de íons. O PICG ele fica na estrada entre Campos e São João da Barra, e vocês podem observar que bem em frente ao PICG a gente tem o Rio Paraíba do Sul, que passa bem na frente do PICG e vai desaguar lá entre os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. A cromatografia de íons, também conhecida como cromatografia iônica ou ainda de troca iônica, é uma técnica utilizada principalmente para análise de íons. Por exemplo, fluoreto, cloreto, nitrato, sódio, cálcio, amônio ou ainda moléculas passíveis de ionização, por exemplo, ácido acético, ácido lático e cafeína. Antes da gente discutir de maneira mais específica a cromatografia de íons, vamos entender um pouco sobre essa técnica que a gente chama de cromatografia. Existem vários tipos de cromatografia, entre elas a cromatografia iônica, mas todas elas têm aí uma base comum. A cromatografia é, na sua essência, uma técnica de separação. O pai dessa técnica é um russo, botânico, que aparece na figura, chamado que tem o nome de Sviets. E aqui, ao lado, aparece o aparato que ele usou para realizar essa técnica aí de maneira inicial. Então, ele utilizou esse aparato para separar alguns pigmentos presentes em extratos vegetais. Então, ele passava um extrato vegetal com muitos componentes por esse aparato aqui e conseguia fazer a separação dos diferentes pigmentos que compunham o extrato vegetal. E alguns autores mencionam que essa separação em cores ele chamou de escrita das cores, daí a origem da técnica de cromatografia. Croma e grafém, que significam cor e escrita. Embora atualmente a gente utilize a técnica de cromatografia para separar componentes em amostras que não são coloridas, os componentes que não são coloridos, mesmo assim a gente usa esse termo aí, que segundo alguns autores a origem do nome está relacionado aí à cor.
para a gente entender um pouquinho melhor, né, como que isso acontece, né, eu vou dar um exemplo que a gente até utiliza muito em aula, né, em aulas práticas, né, para os alunos de química, né. Então imaginem, né, que você tem aí um espinafre, né, e ali no espinafre, né, você tem vários constituintes ali no espinafre, e você tem ali alguns pigmentos, por exemplo, né, a clorofila, né, os carotenoides, né, são alguns pigmentos ali, né, que existem ali no espinafre. Então imaginem que a gente vai extrair, né, esses pigmentos, então a gente coloca, né, o espinafre, né, macera, né, amassa ali, né, as folhas de espinafre, adiciona alguns solventes que vão extrair ali, né, alguns dos seus pigmentos. Então, esses pigmentos vão estar todos juntos ali, né, no extrato que você, né, obteve. Aí eu pego esse extrato e faço passar, né, por um sólido, né? Por exemplo, né, o mais comum hoje em dia, né, da gente trabalhar é a sílica, né? Que eu represento a estrutura da sílica aqui. Então, esse sólido que está aqui na minha coluna, né? Isso aqui a gente chama de coluna, tá? Esse sólido que está na minha coluna aqui é a sílica. E eu vou passar, né, a minha amostra, que é meu extrato lá do espinafre, né, que contém lá os pigmentos, eu vou fazer com que, né, essa minha amostra passe, né, por esse sólido, tá? Então, ao passar por esse sólido, né, esses meus pigmentos, né, a clorofila e o beta-caroteno, eles vão interagir de maneira diferente com esse sólido, né? A clorofila, por ser mais polar, né, então tem uma ligação aqui metal, nitrogênio, né, na clorofila, então é uma molécula mais polar, ela vai acabar interagindo mais com a sílica, enquanto o beta-caroteno, que tem uma característica mais apolar do que a clorofila, vai interagir menos com a sílica, né? Então, o que vai acontecer? Ao você, né, ir carreando, né, essa amostra, né, por esse sólido, acaba que a clorofila, né, que é verde, né, vai interagir mais com o sólido, mais com a sílica, né, e vai ficar mais retida na sílica, enquanto o beta-caroteno, né, que tem características mais apolar, interage menos, né, aqui com a sílica, né, que tem elevada, né, polaridade, né, interage menos, então acaba, né, a gente usa o termo eluída, né, sendo eluída, né, com mais facilidade. Então você acaba, né, conseguindo separar, né, esses dois componentes, né, presentes no extrato lá do espinafre. Você consegue separar lá, né, primeiro, né, você tem lá, né, a saída do beta-caroteno da coluna, e depois, né, você tem, né, a saída da clorofila, né? Depois você tem a saída da clorofila. Geralmente, né, como é que eu vou fazer com que essa amostra passe por esse sólido aqui, né? Como é que eu vou fazer? A gente usa solvente, então a gente vai adicionando os solventes aqui, né? E aí o solvente vai carreando, né? A gente pode usar esse termo, vai carreando aqui, né, a minha amostra, né, os componentes aí, né, da minha amostra. Então, o solvente, né, nesse nosso caso aqui a gente chama de fase móvel, né, da cromatografia, enquanto essa sílica aqui a gente chama de fase estacionária. A gente chama, né, de fase estacionária. Então, no início, geralmente a gente usa, né, um solvente mais apolar, né, por exemplo, né, o hexano, né, que vai ter, né, uma interação bastante grande aqui com beta-caroteno e acaba, né, também ajudando, né, a carrear, né, esse pigmento, né? E depois que esse pigmento, né, sai da coluna, né, removido da coluna,
a gente geralmente troca o solvente, né? A gente adiciona um solvente mais polar, por exemplo, a acetona, né? Que aí vai facilitar, né? Com que a clorofila também, né? Seja, né? Removida da coluna, porque se a gente ficar passando também só o solvente, né, de baixa polaridade, né, que a gente começou, né, essa análise, a clorofila, né, demoraria muito tempo, né, para ser, né, removido da coluna. Então aqui, né, eu já falei, né, já mencionei, né, alguns termos típicos da cromatografia que eu vou mencionar, né, mais ao longo dessa apresentação, que é a fase estacionária, a que fica aqui, né, parada aqui na coluna, a fase móvel, né, que vai carregar, né, a minha amostra, os componentes da amostra ao longo da fase estacionária. Tá? Então, eu já apresentei alguns termos, né, que a gente vai continuar falando ao longo da apresentação. Então, de maneira resumida, na técnica de cromatografia, através de um processo físico-químico, a gente consegue a separação dos diferentes constituintes aí da nossa amostra. Agora, a gente vai falar de maneira mais específica, né, da cromatografia de íons. Esse equipamento que aparece na imagem é o cromatógrafo de íons que nós temos lá no nosso laboratório. E aí eu vou apresentar algumas partes, né, desse equipamento para vocês. A gente tem aqui o injetor automático, a gente tem aqui o recipiente da fase móvel, nós temos aqui a bomba, que faz com que suga, né, a fase móvel para que ela, né, passe pelo nosso sistema, né, para que ela passe pelo nosso sistema. A gente tem aqui o injetor, que faz com que a nossa amostra entre, né, também no nosso sistema cromatográfico. Aqui a gente tem a coluna, aqui a entrada da coluna e aqui a saída da coluna, é onde ocorre a separação propriamente dita, né? Bom, aí, dependendo se você está analisando cátions ou ânions, né? Aí já chama a atenção que o equipamento tem uma determinada conformação para analisar cátions e uma outra para analisar ânions, ou seja, né, a coluna é diferente, a fase móvel é diferente, né, e até a análise, por exemplo, de cátions, eu tenho a saída da coluna e já vai direto para o detector. Na análise de ânions, você sai da coluna, você passa por um sistema aqui de supressão, né, que eu não vou entrar muito em detalhes, né, para que esse sistema serve, e depois ele vai, né, para a detecção. Aqui então a gente tem o detector, né, que é sensível aí, né, aos íons, né, presentes na amostra ou numa solução padrão que você vai injetar, né? E o detector que a gente tem lá no laboratório, que o equipamento lá no laboratório, né, tem, é o detector de condutividade elétrica. Então aqui, gente, a gente tem o cromatógrafo de íons de maneira mais específica, né? Então aqui a gente tem o sistema aí da cromatografia de íons de forma mais específica. E aqui a gente tem um computador que vai comandar todo esse sistema e onde vão ficar armazenados os cromatogramas, as áreas de cada pico que a gente vai trabalhar com esses dados para a gente chegar a uma concentração, né, dos íons em uma amostra. Tá? Então, agora vamos tentar entender um pouco melhor como que ocorre, né, a separação dentro da coluna. Tá? Então, como eu falei, né, uma coluna para separar cátions, né, para analisar cátions é diferente da coluna de ânions, mas de maneira geral, ambas, né, eu tenho um polímero, né, e onde na extremidade desse polímero a gente tem ou uma espécie, né, de carga positiva para separar os ânions,
ou uma espécie de carga negativa para separar os cátions. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos pegar o exemplo dos ânions, né? Então, vamos imaginar uma fase estacionária possível, né? Onde a gente tem um polímero, né, o polivinilalcool, onde na sua ponta a gente tem um grupo de amônio quaternário. Então, aqui eu tenho um exemplo do polivinilalcool, um polímero, tá? E aqui eu já tenho o polivinilalcool, né, funcionalizado aqui com um grupo, né, de amônio quaternário. Tá? Então eu não sei, né, se lá no nosso laboratório a coluna, né, tem esse grupo aqui de forma específica. Muitas vezes, né, os constituintes dessa coluna, das colunas são, né, patenteados, então a gente não tem assim, às vezes, né, exatamente, não sabe exatamente qual é ali o grupo que tá ligado. Tá? Mas eu sei que a que tem lá no laboratório para analisar ânions, né, é um polivinilalcool funcionalizado com um grupo, né, de amônio quaternário, ou seja, né, o nitrogênio fazendo 4 ligações, então eu tenho aqui o nitrogênio positivo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, né, um vídeo, né, onde vai representar o que ocorre dentro da coluna, né, isso para análise de ânions, tá? Então vamos ver o vídeo, né? Eu vou parando, né, para fazer algumas explicações, né, ao longo do vídeo. Então a gente vai entrando aí, né, na representação do que tem dentro da coluna, tá? Então agora nesse momento, né, aqui está representando, olha só, a fase móvel passando pela coluna, tá? E aqui a gente tem a fase estacionária, né? Então aqui a gente tem a fase estacionária e aqui a espécie negativa seria, né, a fase móvel passando pela coluna. Então imagine que a gente fez uma injeção, né, de amostra no equipamento, né, e aí eu vou começar a ter, né, a ter a leitura aí do cromatograma, né? Então vamos lá. Agora, alguns constituintes da minha amostra já começam a passar pela coluna. Então, vamos imaginar que a gente tem, né, uma espécie de interesse que é o verde e uma outra espécie de interesse que é o vermelho. Vamos imaginar que seja o fluoreto e o cloreto, por exemplo, né? Então, vocês observem que o fluoreto, né, eles interagem menos com a fase estacionária, enquanto, né, o cloreto, que eu estou imaginando que seja aí o vermelho, né, ele interage mais, né? Então, primeiro lá, o nosso analito verde, né, sai da coluna, e aí eu tenho um pico referente a ele no cromatograma, e depois, né, a espécie vermelha ela vai saindo da coluna, vai chegando ao detector, e também vai sendo, né, registrada aí no nosso cromatograma. Aí a gente tem um pico aí referente ao nosso analito vermelho, que eu, né, imaginei que fosse o cloreto. Bom, então depois que você passou a sua solução padrão ou a sua amostra pelo equipamento, né, você, né, obteve o chamado cromatograma, né? Então, um cromatograma, né, é um gráfico aí que você obtém, né, num cromatógrafo, né? Nesse caso, para esse equipamento, aqui nesse eixo aqui eu tenho, né, a condutividade, e aqui nesse eixo aqui eu tenho o tempo de corrida, né? O tempo de retenção das espécies, e aqui, né, o tempo da minha corrida, né? Esse cromatograma aí que eu estou mostrando para vocês, né, é de uma solução padrão, tá? Então, desculpa. Eu tenho ali, né, o pico, né, referente ao fluoreto, o referente ao cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e sulfato. Essas espécies aqui ficam menos retidos, né, na coluna,
então tem, né, uma interação menor, né, com a fase estacionária, enquanto esses aqui têm uma retenção, né, maior, ficam mais tempo, né, retidos na coluna, ou seja, tem uma interação, né, maior com a fase estacionária, né? Então aqui, como eu tenho um padrão, né, eu preparei, né, uma solução contendo lá, né, todos esses ânions, e para esse caso aqui, todos eles estavam, né, com a mesma concentração, né? Qual uma informação que eu tiro, né, também olhando esse cromatograma? É que o meu detector ele é mais sensível para o fluoreto, por isso ele está me dando aqui um sinal, né, maior para o fluoreto, né? Então, a partir do cromatograma, eu posso obter as áreas, né, para depois chegar, né, nas concentrações aí das espécies aí de interesse. Tá? Então, agora aqui eu mostro um outro cromatograma, que na verdade são vários cromatogramas, né, sobrepostos, né? São cromatogramas, né, de 6 amostras. Tá? Na figura anterior, no slide anterior, tá? Eu mostrei uma foto, né, da tela do computador, e aqui a gente pode, né, trabalhar com esses dados, né, com o cromatograma em outros softwares, né, que aí, né, eu tenho aí uma imagem mais bonita, né, que é o que a gente às vezes, né, vai colocar, por exemplo, num artigo, né, num trabalho aí de congresso, tá? Mas também é um cromatograma onde eu tenho aqui, né, a condutividade e aqui o meu tempo de corrida, né? Então, esse cromatograma que eu estou mostrando para vocês é um cromatograma de uma amostra real, né? Não é uma solução padrão, né? É uma amostra da água do Rio Paraíba do Sul. Então, vocês observem, né, que nem todos os íons lá que a minha técnica é capaz, né, na verdade o meu método é capaz de analisar, né, nem todos eles foram detectados, né? A gente detectou lá o cloreto, o nitrato, está vendo aqui, né, e o sulfato, tá? Então, esse cromatograma aí, rapidamente, né, é referente a um trabalho que a gente realiza lá, né, usando a água do Rio Paraíba do Sul, né, a gente analisa, né, a concentração dos íons em diversos pontos, né, desde próximo, né, lá ao polo de inovação, né, que está aqui próximo aqui desse primeiro pontinho aqui, até lá próximo, né, a foz do Rio Paraíba do Sul, né? Então, como eu falei para vocês, né, o Rio Paraíba do Sul, né, ele deságua aqui no mar, né? Aqui a gente, né, tem, né, o mar, né? Do lado de cá a gente tem o município, né, de São Francisco, e do lado de cá a gente tem o município de São João da Barra, né? Então a gente faz a análise em 6 pontos, né? Os 3 primeiros são esses 3 aqui, ó. E os 3 últimos, o 4, o 5 e o 6, eles estão mais próximos aqui à foz, né? Então estão mais próximos aqui, né, à água do mar, né? Então por isso vocês observem, né, rapidamente aqui, ó, o P5, o P6 e o P4, né? São esses 3 aqui, ó. É o roxo, o amarelo e o azul. São onde, né? São os pontos que a gente tem, né, as maiores concentrações, por exemplo, de cloreto, né? Já os outros 3 pontos, né, o P1, o P2 e o P3, eles têm basicamente, né, a mesma concentração, né, de cloreto, tá vendo? Que eles sofrem menos influência aí da água do mar, né? Da água do mar. Então aqui eu mostro aí, né, um cromatograma, né, de uma amostra, né, real, digamos assim, tá? E, bom, já mostrei aí como é que ocorre a separação, mostrei os cromatogramas e como é que a gente chega, né, na concentração do analito, né, que é a espécie de interesse, né? Então tem uma amostra
que tem algumas substâncias ali que eu tenho interesse, na química analítica a gente chama de analito. Então, os analitos são as nossas espécies de interesse, né? Então, como eu falei, a gente prepara os padrões e injeta os padrões, né? Então, imagina que eu quero analisar cloreto lá na água do Rio Paraíba do Sul, né? Eu vou preparar várias soluções contendo cloreto, né, em concentrações conhecidas, né? Vou preparar esses padrões que a gente chama e vou injetar. Aí eu vou obter as áreas, vou obter, na verdade, os cromatogramas, que o equipamento, né, ele faz o cálculo da área para cada pico, né? E aí, com essas áreas obtidas, né, para os padrões nas diferentes concentrações, eu vou confeccionar uma curva analítica, né? Então, é até o que eu mostro aqui como exemplo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma curva analítica, onde eu preparei soluções com cloreto em concentrações conhecidas, variando aí de 0,1 aproximadamente até 10 ppm, ou seja, de 0,1 mg por litro até 10 mg por litro, né? Aí injetei essas 5, né? Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 padrões, né? O recomendado é você ter uma curva analítica, né, com no mínimo 5 pontos, com 5 padrões, né? Então a gente tem 5 aqui, né? Concentração mais baixa e uma concentração mais alta, e aqui eu tenho a área, né? Para cada injeção que eu fiz, né? Eu vou obter uma área. O próprio equipamento ele me fornece essa área, né? Eu clico lá no cromatograma e ele vai me fornecer, né, essa área. Aí eu ploto um gráfico como esse aqui, né? No Excel, por exemplo, coloco lá os pares ordenados, né? Peço uma equação da reta, né? E com essa equação da reta que a gente vai chegar na concentração, né? Então, voltando aqui, né, eu confecciono a curva analítica, que é essa parte aqui, vou ter essa, né, equação da reta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou injetar a amostra que eu quero lá, né, saber a concentração de cloreto, né, naquela amostra, né? Vou obter uma área para o cloreto, né, referente àquela, né, injeção da amostra que eu fiz, né? Aí eu vou comparar a área, né, da espécie de interesse com a curva analítica. Então, para o nosso exemplo, né, do cloreto, né, então eu tenho essa curva analítica, que tem essa equação da reta, né? Aí vocês observem pelo gráfico, né, que o X é a concentração, enquanto o Y é a área obtida, né? Então, digamos que para essa amostra, eu tenha chegado a uma área do pico lá de cloreto de 1,53, tá? Então, eu vou colocar esse valor aqui de 1,53, né, no Y, né, porque é a área que eu obtive, né? E aí eu vou chegar ao valor de X, que é a concentração. É como se eu pegasse aqui 1,53, está mais ou menos aqui, por exemplo, tá vendo? Ele vai chegar a um valor um pouco abaixo de 8 mg por litro de cloreto naquela amostra, né? Então, fazendo as contas, né, que eu mostro, né, aqui nessa parte aqui do slide, eu vou chegar a uma concentração de cloreto na amostra de 7,65 mg por litro ou ppm. Lembrando que para cada analito, digamos que eu esteja interessado nos 7 íons que eu mostrei para vocês lá, no cromatograma lá da solução padrão. Eu vou preparar 7 curvas analíticas, tá? Então, para cada analito, eu tenho que ter, né, uma curva analítica. Bom, então, agora eu vou mostrar aí um trabalho que usou, né, a cromatografia iônica, né, para fazer a caracterização hidroquímica da água de uma nascente, né? Ele quer saber se a água é uma água carbonatada, bicarbonatada, sódica, cálcica, e para isso ele precisa determinar alguns íons, algumas espécies presentes, né,
naquela água. Foi um trabalho apresentado em um congresso internacional, né? Então, observem aqui na metodologia que para analisar alguns íons, né, o sulfato, fluoreto, cloreto, amônio, sódio, potássio, ele usou a cromatografia de troca iônica, né? Então, ele usou a cromatografia de íons para chegar na concentração de alguns íons que eram importantes para ele realizar essa caracterização aqui hidroquímica, né, da água lá das nascentes, né, com as quais eles estavam trabalhando, né. Então aqui algumas conclusões, né, que os autores chegaram, né. Então as amostras foram classificadas em 3 tipos, né, águas bicarbonatadas cáusticas, águas bicarbonatadas sódicas e águas bicarbonatadas mistas, né? Ele chegou a essas informações, né? Porque ele tinha concentração de alguns íons presentes ali naquelas amostras. E uma das técnicas que ele utilizou foi a cromatografia de troca iônica. Além desse objetivo aqui principal, né, ele, como ele analisou alguns parâmetros de qualidade de água, né, ele ainda concluiu o seguinte: as análises realizadas revelaram que a maioria dos parâmetros analisados está de acordo com os valores máximos permitidos pelo CONAMA e pelo Ministério da Saúde para as águas de consumo humano. Então ele também chegou, também comparou com a legislação vigente, né, que também, né, é uma outra aí, utilidade aí dessa técnica aí, né, quando se trabalha aí com águas naturais. Bom, então é isso, né, aí algumas referências, né, da minha apresentação, né, gostaria de agradecer, né, aqui também eu trago, né, o meu e-mail, né, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre a apresentação, né, fiquem à vontade, né, espero, né, que tenha contribuído aí, né, para trazer algumas informações a respeito aí da cromatografia iônica, tá? Obrigado aí por vocês estarem acompanhando aí, né, o curso aí, né, sobre nascentes, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, né? Tchau, tchau.